Vamos lá. Bom dia, gente. A gente vai ter aula de matemática agora, tá certo? Que é continuação da atividade da semana passada. Aí eu preparei para vocês uma apresentação. Apareceu para vocês? Pra mim, sim. Pronto. Pra mim, sim. Pra mim também. Deixa eu mandar um recado aqui no grupo. Vamos lá. Tá pequeno, né? Ó, se você deixar o celular virado, né? Eu acho que fica melhor de você ver, que você clica na tela, tem tipo um quadradinho na parte branca. Aí ela fica na tela cheia. Fica melhor de ver. Aí eu deixei na tela completa. Vamos lá, né? Ó, o que a gente estava apresentando da última vez? É o conteúdo de potenciação. Essa é a primeira matéria nova de vocês, né? A matéria específica do sexto ano. Como é que a gente calcula uma potenciação? Você tem que lembrar que a gente tem que fazer, ó, multiplicação, tá certo? A potenciação é uma multiplicação de vários números iguais. Olha o nosso exemplo. Aqui a gente tem o número 4 com a potência do expoente 3. A gente fala assim, ó, 4 elevado a 3. Como é que calcula 4 elevado a 3? A gente vai multiplicar o número 4 várias vezes. Quantas vezes? O número de vezes que tiver lá no expoente. Então, a potência sempre vai usar dois números, a base e o expoente. Nesse 4 elevado a 3, a base é o número 4 e o número 3 é o expoente. Como é que se calcula? 4 vezes 4 vezes 4. Lembra que é uma multiplicação, tá bom? Ficou alguma dúvida até aqui? A multiplicação a gente só pode fazer de dois em dois números, né? Ó, então, como é que calcula esse valor? 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Aí falta multiplicar esse último 4, olha só. Aí eu faço 16 vezes 4. E aí, 16 vezes 4 vai dar 64. Então, 4 elevado a 3 deu quanto? Deu 64. Esse 64, que é o resultado da nossa operação, é chamado de potenciação. Então, revisando, ó, 4 elevado a 3 deu 64. O 4 é a base, pois é o número que será multiplicado. O 3 é o expoente. Ele indica quantas vezes esse 4 vai ser multiplicado. O 4 não está elevado a 3? Então, eu tenho que multiplicar o 4 3 vezes. 64 é a potência, ou seja, é o resultado da multiplicação.
E no que vocês copiaram no caderno, eu coloquei vários exemplos, ó. Se eu tenho a multiplicação 12 vezes 12 vezes 12, quem é a base? A base é o número 12. Ele está se multiplicando. Quantas vezes eu estou multiplicando 12? 3. Então, o 12 fica elevado a 3. E a gente escreve a potência dessa forma. No segundo exemplo, a gente tem assim, ó. Tem 5 vezes 5. Quem é a base? A base é o número 5. É ele que está multiplicando. Quem é o expoente? O expoente é o número 2. Por quê? Porque ele se multiplica duas vezes. Se fosse assim, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quem é a base? É 10. A base é o número 10. Isso mesmo, Isa. Então, 10 é a base. Tá aqui o 10. E quem vai ser o expoente? O número 4. 4, né? Ó, porque o 10 se multiplica 4 vezes. Então, ele ia ficar assim. Repara que o expoente ele fica menorzinho lá em cima, né? Ó, em cima da base. Como ele é o expoente, a gente fala assim, elevado, porque ele fica um pouco mais acima, ele fica elevado, tá bom? Então a gente não tá multiplicando, né? A gente está escrevendo como potência. Daqui a pouco a gente vai calcular, tá bom? Mas tudo que a gente faz aqui é multiplicando, tá bom? Teve um último exemplo, ó, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Eu estou multiplicando 1 7 vezes. Então, como é que eu escrevo essa potência? Fica 1 elevado a 7. E tá aqui, né? Ó, o vezes, que é o nosso sinal de multiplicação. Tá bom? Quem é a base? É 1. E quem é o expoente? O 7. Isso mesmo. Se eu tivesse escrito assim, ó. Ele é 6 elevado a 3. Quem é a base e quem é o expoente? O 6 é a base e o expoente é o 3. Isso mesmo. Como é que eu calculo 6 elevado a 3? Eu O vou 6 fazer 3 vezes. 6 Bota o 6 vezes 3 6 vezes. vezes 6, ó. Que vai dar 6. Tá bom? Como é que eu calculo? Fazendo as contas, ó. 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Aí ainda falta fazer esse, né, ó. 36 vezes 6. Alan, não sei quanto é que dá isso. Aí você vai lá armar a multiplicação. 36 vezes 6. 42. Aí faz 6 vezes 6, 36. Fica 6, sobe 3. 6 vezes 3, 18. Aí 19, 20, 21. Então, o resultado, ó, é 216. O que é que muitos alunos erram?
eles fazem conta de mais em vez de fazer conta de vezes. Mas lembra, multiplicação potenciação é uma multiplicação de vários números iguais, tá bom? A gente usa sempre uma base e um expoente. Então, como é que a gente calcula potências? A gente multiplica a base várias vezes. Quantas vezes, Alan? O número de vezes que tiver lá no expoente. Aí eu coloquei para vocês 4 exemplos, olha só. O primeiro exemplo é 3 elevado a 3. Como é que eu faço? 3 vezes 3 vezes 3. E aí faz a conta, ó. 3 vezes 3 dá 9. Aí vezes 3, 27. Então o resultado é 27. Como é que faz 2 elevado a 5? Tem que multiplicar 5 vezes, né? Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí você tem que fazer a conta. 2 vezes 2 vai dar 4. Vezes 2, ó, vai dar 8. 8 vezes 2 dá 16. Vezes 2 dá 32. Aí 2 elevado a 5 tem que dar 32. Fiz mais dois exemplos, ó. 6 elevado a 4 é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Dá 1.296. E 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, né? Só multiplica duas vezes. E 10 vezes 10 dá 100. Algumas potências são mais fáceis de fazer, porque muitas só usam a tabuada. Mas se você precisar fazer a conta, você arma uma multiplicação, tá bom? Vou descer mais um pouquinho. Aqui a gente tem duas informações. Quando o expoente for 1 e quando o expoente for 0. Tá dando para ver aí? Sim. Vou botar um pouquinho mais aqui pro lado. Eu vou arrastar mais para cá. Esses aqui são definições, olha só. O que é que significa A elevado a 1 igual a A? Significa que qualquer número que ele esteja elevado a 1, isso vai dar o próprio número. Então, é um jeito matemático da gente representar que a base pode ser qualquer valor. Então, vamos a alguns exemplos, olha só. Quanto é que dá 16 elevado a 1? Isso, por definição, tem que dar 16, porque todo número elevado a 1 dá o mesmo número como resultado. Se eu fosse colocar o número, diz de Vezes novo, 1, diz de novo. né? Quer que eu explique de novo? Vou falar de novo. Todo número elevado a 1 é o mesmo número. Então, 16 elevado a 1, isso por definição tem que dar 16, porque o resultado é o mesmo valor da base. Quanto é que é 20 elevado a 1? Alguém 20. sabe dizer quanto é? 20. 20. 20, porque isso é o mesmo resultado que tem na base. Se eu fosse colocar 5 elevado a 1, isso daria quanto? 5. Daria 5, porque todo número elevado a 1 é para dar o mesmo resultado. Se fosse 1.000
1040 elevado a 1. 1040. 1040. É para dar 1040. Então, isso aqui são definições. Ó. Todo número elevado a 1 é igual ao mesmo número. É um pouquinho diferente quando a gente tem o expoente zero. Vou botar aqui um pouquinho mais para cima. O que acontece nas potências de expoente zero? Vamos lá. O que acontece quando eu tenho um expoente zero? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, isso é uma definição. Todo número elevado a zero é igual a 1. Esse número A, ele só não vai poder ser zero, tá bom? Todo número elevado a zero dá 1. Então, vamos ver alguns exemplos, olha só. Se eu colocar o número 7 elevado a zero, É 1. isso é para ser 1. Porque todo número elevado a zero dá 1. Se fosse o número 23 elevado a zero, Vai dar 23. Oh, 1. é para dar 1, porque todo número elevado a zero dá 1. Quando é que daria 23? Ó, 23 elevado a 1, aí sim, dá 23. 23. Tá bom? Se fosse 8 elevado a zero, daria Vai dar quanto? 1. Vai 1. dar 1. Se fosse 8 elevado a 1, isso daria quanto? 1. Oh, 8. 8, né? O número elevado a 1 é o próprio número. Então, reparem que no expoente 1 e no expoente zero, a gente não tem cálculos, mas sim definições. Todo número elevado a 1 é o próprio número, todo número elevado a zero dá 1, tá bom? É bem simples, né? A gente ia aprender isso aqui na quinta-feira. Só que na quinta-feira vocês tiveram a Olimpíada de Astronomia, né? A OBA. E aí eu achei melhor não ter aula online nesse dia para vocês fazerem a prova bem. O que a gente tem que aprender hoje? A gente tem que aprender duas coisas. Para calcular potências, né, de qualquer expoente, a gente já viu. E o nosso conteúdo tem essas duas coisas aqui. Os números quadrados perfeitos e os números cubos perfeitos. Vamos aprender primeiro o que é um número quadrado perfeito. Olha só. Na definição, um número quadrado perfeito é uma potência de expoente 2. Deixa eu colocar isso bem aqui. Pronto, ficou melhor. Então, o que é um número quadrado perfeito? É uma potência de expoente 2. Sempre que a gente tem uma potência de expoente 2, a gente fala assim, ó, ele é elevado ao quadrado, porque ele está gerando um número quadrado perfeito.
Então, ó, 6 elevado a 2. A gente lê como 6 ao quadrado. Só que 6 ao quadrado, a gente calcula como? 6 vezes 6. Tá entendido isso? Sim. Pronto. Então, quanto é que é 6 vezes 6? 12. Tu fez 6 mais 6. É 6 vezes 6. Lembra que é de vezes, não é de mais, é vezes. 6 vezes 6. 36. Pronto, isso mesmo, Janderson, 36. A Isa tinha falado ali, né? Ó. Então, 6 vezes 6, 36. Tá bom? O 36 é um número quadrado perfeito. Ele é 6 elevado ao quadrado. Aqui do lado eu coloquei 4 exemplos, tá vendo? Eu vou arrastar um pouquinho aqui para o lado, para a gente poder fazer os cálculos com mais espaço. Como é que eu calculo 10 elevado ao quadrado? A gente tem que multiplicar duas vezes, ó, porque o expoente é 2. Então, essa conta aqui é 10 vezes 10. E lembra que 10 vezes 10 não dá 20, porque a gente tem que fazer multiplicando. Quanto é que é 10 vezes 10? 100. Então, esse aqui é 100. 100 é um número quadrado perfeito. Ele é o quadrado de quem? É o quadrado do número 10. Tá bom? 10 elevado ao quadrado vai dar 100. Vamos fazer o segundo exemplo. Aqui é 21 elevado ao quadrado. Como é que eu calculo? Bota o 21 duas vezes. Isso mesmo, né? Ó. 21 vezes 21. Ai, Alan, é muito grande, eu não sei fazer isso aqui. Então, você vai lá fazer o cálculo. Ó. 21 vezes 21. Vamos lá. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Aí agora a gente vai multiplicar esse 2 aqui, né? Ó. Esse 2, quando eu multiplicar 2 vezes 1, tem que colocar bem aqui, lembra? Agora, 2 vezes 2, 4. E aí 2 vezes 2 dá 4. Tem gente que gosta de colocar um zero bem aqui, para não esquecer de deslocar a casa uma vez. E aí é só terminar a conta, olha só. Soma, né? 1 mais 0 é 1. 2 mais 2 é 4. E o 4 desce. Fica 441. O número 441 é o número quadrado perfeito. Ele é 21 elevado ao quadrado. Beleza? Agora é 16 elevado ao quadrado. Como é que a gente faz 16 elevado ao quadrado? A gente vai fazer 16 vezes 16. E aí a gente arma a conta. Deixa eu apagar essa daqui. Vamos lá. 16 vezes 32. 16.
6 vezes 6, 36. Aí fica 6, sobe 3. 6 vezes 1 dá 6. E aí, com aquele 3, dá 7, 8, 9. Então, aqui fica 96. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Pronto. Agora, vamos multiplicar o 1. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 1 dá 1. Se você quiser, ó, você bota um 0, né, para não esquecer, tá bom? Vamos somar. 6 mais 0 dá 6. 9 mais 6. Tem um 9 aí. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, fica 5. Sobe 1. Aí, 1 mais 1 dá 2. Então, esse cálculo, 16 vezes 16, dá 256. Tá bom? E o último é 53 elevado a 2. 53 elevado ao quadrado. Como é que a gente faz? 53 vezes 53. E aí, para dar esse resultado, a gente faz o cálculo da multiplicação. 53 vezes 53. Repara que sempre é multiplicação, né? Porque a potenciação é uma multiplicação de vários fatores iguais. Tá bom? Aí, terminando essa conta. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 5 dá 15. Multiplicando 5, ó. 5 vezes 3 dá 15. Fica 5, sobe 1. 5 vezes 5 dá 25. E com aquele 1 dá 26. O 6 é bem aqui e o 2 fica aqui fora. Que vai dar um número bem grande, né? Ó. Vou botar o 0, para quem gosta de colocar o 0. 9 mais 0 dá 9. 5 mais 5 dá 10. Então fica 0, sobe 1. Aí 1 mais 1 dá 2. Mais 6 vai dar 8. E aí eu baixo 2. Deu 2.809. Deu bem grande, né? Aí lembrando, o que é um número quadrado perfeito? São potências de expoente 2. O 10 elevado a 2, a gente lê 10 elevado ao quadrado. Como é que é o cálculo, Alan? Eu tenho que multiplicar duas vezes. Então, 10 elevado a 2, 10 vezes 10. E aí dá 100. Tá entendido os números quadrados perfeitos? Pronto, isso mesmo. Você só colocou um 2 a mais, mas é isso mesmo. 2.809. E a última coisa de hoje, olha só. São os números cubos perfeitos. Os cubos perfeitos, eles são resultados de expoente 3. Então, número quadrado perfeito são potências de expoente 2. Os números cubos perfeitos
São as potências de expoente 3. Como a potência tem expoente 3, eu tenho que multiplicar 3 vezes. Como é que a gente lê essa continha aqui, ó? 4 elevado a 3. A gente faz 4 elevado ao cubo. Como é que eu faço? 4 vezes 4 vezes 4. E aí é só responder. Tá bom? 4 vezes 4 vezes 4. Vamos calcular? Vou separar aqui um pouquinho mais para a gente ter mais espaço. Olha só. Quanto é 4 vezes 4? 48. O resultado final não dá 48, mas é bem perto. 16. Só o 4 vezes 4 ó, dá 16. Tá bom? Aí como é que a gente vai continuar a conta? Você vai fazer 16 vezes 4. Dezesseis vezes 4, ó. Dá 76. Quanto? Dá 76. Pronto. Não dá esse número, mas dá bem perto. Vocês estão só confundindo um pouquinho, tá bom? Mas fazendo a conta bem direitinho, não tem como errar. Olha só. 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24. Então fica 4, sobe 2. Tá bom? 4 vezes 66. 1. 4. Aí Quatro. com aquele 2, ó, dá 6. Então o resultado, ó, 16 vezes 4 dá 64. Tá vendo? Lá, quando responderam 48, né? Porque a pessoa fez 12 vezes 4. Mas 4 vezes 4 dá 16. Então, é 16 vezes 4. Tá vendo? Ó, você só se confundiu um pouquinho. Mas é quase isso. Fazendo de pouquinho em pouquinho, você não se perde. Vamos calcular mais esses daqui, ó. 10 elevado ao cubo. Sempre que a gente falar assim, elevado ao cubo, é o expoente 3, não é isso? Se eu falar elevado ao quadrado, é qual expoente? O 10 3 vezes. Isso mesmo. 10, 3 vezes, né? Ó, 10 vezes 10 vezes 10. 3 vezes 10, tá vendo? 10 vezes 10 vezes 10. Como é que a gente calcula? Faz esses dois primeiros, ó. 10 vezes 10 dá quanto? 100. Então, esse 100 vai multiplicar o outro 10 que falta, ó. 100 vezes 10. 100 vezes 10. Vamos multiplicar. Dá 1000. Sim. Isso é fácil. Dá Dá 1000. quanto? 1000, né? Muito 1000. bem. Pronto, ó, esse é mais fácil, dá até para fazer sem cálculo. O último é 1 elevado ao cubo. Como é que a gente calcula 1 elevado ao cubo? 3 Botar vezes.
Aí fica 1 vezes quem? Só isso? Vezes um. Falta outro, né? Ó, vezes 1. Porque se o expoente é 3, tem que ter 3 números uns. 1 vezes 1 vezes 1. Quanto é que é 1 vezes 1? Um. Então, 1 vezes 1 dá 1. Aí tá aqui o 1. Falta o outro número 1 bem aqui do lado. Vezes 1 vai dar quanto? Esse é 1, né? Muito bom. Então, 1 elevado ao cubo deu 1. O número 1 é um número cubo perfeito. professor. O Diz. penúltimo e o último foi os mais fáceis. Foi, não foi? Quando o número é 1, é 10, 2, né? Os alunos costumam acertar muito o cálculo 2. E com o número 5. São esses que eles fazem mais facilmente. Vou recapitular um pouquinho de tudo, tá certo? Vamos lá para 5. A potenciação é um produto de fatores iguais, né? A gente tem dois valores, uma base e um expoente. O que que é a base? A base é o número que a gente vai multiplicar. O que que é o expoente? É quantas vezes vamos multiplicar aquele número da base. Então, neste exemplo aqui que eu dei, é 4 elevado a 3. 4 elevado a 3. Como é que eu calculo? 4 vezes 4 vezes 4. Por que que esse 4 multiplica 4 3 vezes? Porque 3 é o expoente. O expoente diz quantas vezes a gente vai multiplicar. Então, aqui, o cálculo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, o cálculo da base elevada ao expoente deu 64. Esse resultado a gente chama de potência. Então, toda potência é o cálculo de uma base elevado a um expoente. O número que a gente multiplica é a base. A quantidade de vezes que a gente multiplica é o expoente e o resultado é a potência. A gente fez vários exemplos escrevendo potências aqui. Como é que a gente calcula potências? A gente calcula multiplicando a base várias vezes. Quantas vezes? O número de vezes que tiver lá no expoente. Se for o número 5 elevado a 2, como é que a gente calcula isso? A gente faz Bota 5 os 5 vezes quem? 5. Isso, né? Ó. Por que que apareceu duas vezes? Porque o expoente é 2. Vai dar Quanto é que vinte dá o e cinco. resultado dessa potenciação? vinte e 5 cinco. vezes 5. 25. Tem lá na tabuada. Tem, né? Vários números lá tem lá na tabuada. Por isso que lá no começo do ano, primeiro eu coloquei a tabuada, depois eu falei da multiplicação, depois é que eu fiz outras coisas, tá bom? A potência só tem na multiplicação, tem na divisão também. Isso. Mais para frente eu vou usar a divisão. Não hoje, não agora, mas mais para frente. O expoente 1, todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, 16 elevado a 1 dá 16, porque tem que dar o mesmo número. 5 elevado a 1 dá 5. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número.
Um número elevado a zero. Todo número elevado a zero vai dar 1. Então, quanto é que é 7 elevado a zero? 7 elevado a Um. zero dá 1. Porque, por definição, todo número elevado a zero dá 1. 6 elevado a zero dá 1. 10 elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero dá 1. E por último, a gente viu os números quadrados perfeitos e os números cubos perfeitos. Os quadrados perfeitos, né, eles têm expoente 2. Quando a gente tem uma potência de expoente 2, a gente fala assim, elevado ao quadrado, porque o resultado é um número quadrado perfeito. Se fosse o número 9 elevado ao quadrado, isso se calcula como? 9 vezes É o 9 duas vezes. 9 vezes 9. Isso daria quanto? 18. É de vezes. 9 vezes 9. Oitenta e um. Pronto. 9 vezes 9, 81. O 9 mais 9 daria 18. Mas a gente tem que fazer 9 vezes 9, né? Dá 81. Tá bom? O 81 é um número quadrado perfeito. Os cubos perfeitos são potências de expoente 3, ó. Potências de expoente 3 são números cubos perfeitos. Aqui a gente fez 4 elevado ao cubo. É 4 vezes 4 vezes 4. Isso deu quanto? Deu 64. A gente fez 4 vezes 4 dá 16. Aí fez 16 vezes 4, 64. Se fosse o número 3 elevado ao cubo, ó. Como é que a gente calcula isso? O três vezes. Então ficaria 3 vezes 3 vezes 3. Tá vendo? Fazendo essa conta, ó. 3 vezes 3 dá quanto? 27. O resultado final vai dar 27. Só o 3 vezes 3 daria quanto? 9. Então é 9, aí vezes 3. Vai dar 27. 27. Isso mesmo. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Pronto. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje, tá certo? A gente aprendeu sobre potenciação. A gente viu o que que é base, o que que é expoente. A gente aprendeu a escrever a potência. A gente aprendeu a calcular os expoentes 1 e o expoente 0. E a gente também aprendeu o que que é o número quadrado perfeito, o que que é o número cubo perfeito. Aí eu vou colocar a tarefa de vocês lá na atividade dos grupos, tá certo? Pronto, a nossa aula já acabou. Muito obrigado pela presença de vocês, tá certo? Eu vou interromper aqui a gravação. Bom dia. Tchau.